Nem todas as pessoas elas vão estar sempre na frente de um palco. Nem todas as pessoas vão estar, como se diz, à luz da ribalta. Nem todas as pessoas vão aparecer em algumas coisas que fazem, em alguns eventos. Por exemplo, em muitos filmes, pessoas elas não aparecem. Somente os atores, as atrizes, né, participações especiais. Mas aqueles que estão à retaguarda, por exemplo, o Cabo-Man, o roteirista, que muitas das vezes ali não aparece fisicamente só o nome dele, mas às vezes pessoas que estão lá na retaguarda mexendo com tantos outros aparelhos, tantas outras aparelhagens, sistema mesmo, elas não aparecem, porém, sem elas também fica impossível de se ter ali uma produção de um filme, de uma peça, de uma novela, enfim. O que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que estão trabalhando no anonimato, são pessoas que trabalham sim, e trabalham muito, porém elas são anônimas. E eu quero trazer essa reflexão para nós dentro da palavra de Deus no Salmo 135, a partir do verso 1. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então nós vemos no Salmo 135, o salmista cantando, declarando a grandeza de Deus, a supremacia de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, mas este salmo é um salmo anônimo. Não é, por exemplo, como o Salmo de Davi, ou o Salmo de Asaf, ou de Jedutum, enfim, é somente uma pessoa que ela quis estar assim glorificando a Deus, mas o nome desta pessoa não aparece. Nós também na obra do Senhor poderemos em algum momento ficarmos escondidos, trabalhando no anonimato, porém trabalhando para a glória de Deus. Nem todas as pessoas vão ser tiradas do pasto como foi Davi e colocadas no reinado como foi o rei Davi. Pelo contrário, existem pessoas que vão trabalhar com afinco, com gozo, com gosto, com alegria, porém no anonimato. Anônimos para a glória de Deus. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. E os versículos 2 e 3, na verdade. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Então Naamã, ele é um grande homem de guerra, estrategista, porém ele era leproso. Versos 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que obra maravilhosa Deus faz na vida de Naamã através desta menina. O texto vai dizer que ela é uma jovem, uma moça, uma menina, mas ela mesmo estando ali como escrava, como serva da mulher de Naamã, ela foi levada cativa. Mesmo assim eu vejo um coração zeloso, um coração bondoso, um coração perdoador, um coração que estava cheio das misericórdias de Deus. E a palavra desta menina fez com que Naamã saísse dali, das suas terras, e fosse até as terras de Israel, mais precisamente até a Samaria, em busca do profeta Eliseu, que lança para ele uma palavra de ordem para que ele descesse até o Jordão e mergulhasse 7 vezes. Mas nesse mesmo texto eu vejo não somente esta menina de forma anônima para a glória de Deus, mas eu vejo os próprios servos de Naamã trabalhando de forma anônima para a glória de Deus. Ainda em 2 Reis 5, a partir do versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã só ficou purificado da sua lepra porque ele foi abençoado por 2 grupos anônimos. Primeiro, é lógico, a menina que deram uma palavra para ele, deram uma instrução para
para ele e ele foi até Samaria, mas depois ele recebe uma palavra para descer até o Jordão. A princípio ele não aceita a palavra, mas os servos dele também, que são anônimos, não estão escritos aqui os seus nomes, eles estão trabalhando no anonimato para a glória de Deus, e eles disparam uma palavra para Naamã: desça, faça esta pequena coisa. Se, por exemplo, tivesse te dito uma grande coisa, você não faria? Que dirá mais, somente desce, lava-te, e você ficará purificado. Foi o que aconteceu. Agora observe o que acontece com a vida de Naamã. Ele, que antes estava lá na idolatria, ele vem, ele ouve a palavra, ele obedece a palavra. Depois de algum tempo, ele dá, vamos dizer assim, crédito para a voz da menina que falara a palavra para ele. Mas agora o que acontece com ele? Simplesmente ele é transformado no seu interior. Não somente a lepra física sai de Naamã, mas também o seu interior é transformado. Segundo Reis 5:17, ele disse: Naamã, seja assim, contudo desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Agora, da idolatria, ele passa a ser um adorador do Deus de Israel. Observa, se não fosse a vida tanto desta menina quanto dos servos de Naamã, que estão trabalhando de forma anônima, se este homem teria se convertido ao Senhor lá no Antigo Testamento. Não teria. Então nós vemos que são anônimos, sim. Eles não tiveram o nome deles escritos, mas eles, detalhados, melhor dizendo, mas eles estavam trabalhando de forma anônima para a glória de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, os próprios Tessalonicenses, depois que ouvem a palavra de Deus, e o nome deles não está aqui, mas é a igreja de Tessalônica, eles se tornam grandes propagadores do Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então nós vemos aqui as pessoas em Tessalônica receberam a palavra com muito bom grado, com a alegria do Espírito Santo, e agora eles estão trabalhando. Os nomes deles não está aqui relatado ou esclarecido para nós. É claro que Deus conhece o nome de cada um, mas para nós são anônimos, são pessoas que estão trabalhando de forma anônima, mas trabalhando para a glória de Deus. O Evangelho está sendo propagado, a palavra de Deus está indo por todas as partes, a fé deles está sendo mencionada, eles se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo, começam a ser imitadores não somente de Jesus, mas também dos discípulos, no caso de Paulo aqui vamos dizer, e também do Senhor Jesus, e tudo isso é para a glória do Senhor. O Senhor Jesus, ele falando sobre o quesito da oração, e às vezes nós podemos até e queremos orar com grandes grupos, mas às vezes nós podemos fazer as nossas orações de forma anônima dentro de casa. Mateus 6:6 diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Esta é a oração anônima. Ninguém sabe que eu estou orando, mas eu estou orando, estou clamando, estou pedindo, estou suplicando por Deus em favor de outras pessoas, de outras nações, dos governos, dos nossos irmãos em Cristo, de pessoas que são nossos vizinhos. Nós podemos fazer isso de forma anônima? Sim. E nós devemos fazer isso. O nosso devocional a Deus muitas vezes vai ser a oração em secreto, de forma anônima, mas tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Atos 8, versículos 3 e 4. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. São anônimos pregando o Evangelho, são anônimos levando a palavra de Deus, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de perseguição, mas eles estão anunciando de uma forma muito direta, de uma forma muito gloriosa a palavra de Deus, e diz que eles iam por todas as partes, por onde quer que eles iam, estavam pregando a palavra de Deus, levando o Evangelho, e é claro, tudo isso, eles são anônimos, não aparece o nome deles aqui, como por exemplo, o de Filipe, aqui no mesmo capítulo de Atos 8, aparece o nome de Filipe pregando o Evangelho, tanto em Samaria, depois pregando o Evangelho para um eunuco. Mas nós vemos aqui que esse grupo de anônimos pregava a palavra por toda a parte.
Atos dos Apóstolos 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Veja o versículo 5, aonde nós vemos a igreja, aonde nós vemos pessoas que estão aqui de forma anônima, não tem o nome deles, mas é a igreja de Jesus Cristo, e nós fazemos parte de uma igreja que não precisamos muitas das vezes ter o nosso nome relatado para outras pessoas, mas o que importa é que Deus, ele vai ouvir as nossas orações e vai operar de acordo com as nossas orações quando fizermos isso para a glória dele. Versículo 5 de Atos 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, veja, não existe um nome, é um grupo de pessoas, anônimos, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então eu vejo aqui a palavra de Deus nos dando esta base. Se muitas vezes não aparecermos para que as pessoas nos vejam, façamos mesmo assim a obra de Deus de forma anônima. E é claro, a recompensa vem do céu. A recompensa não vem do homem na terra, e mesmo porque se a nossa recompensa for nessa terra, perdemos o nosso galardão no céu. Mas que nós venhamos a trabalhar de forma anônima também, não somente aparecendo, mas de uma forma anônima, no secreto, para que Deus, o Deus que tudo vê, ele nos veja trabalhando para a honra e glória dele. Amém? Se você ainda não tinha essa compreensão, comece a fazer isso. Faça suas orações na tua casa, faça a pregação do evangelho. Ah, mas o pastor não está me vendo, o grupo dos irmãos não está me vendo, o ministério não está me vendo, não importa. Faça para a glória de Deus, faça no anonimato. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, reflita sobre isso e que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento com esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.